Existe um tipo de força que não pode ser parada por punhos. Existe um tipo de inimigo que não luta apenas com o corpo. Na Yakuza, Kaoru Hanayama é conhecido como um leão, um homem que não recua, um corpo que não quebra. Mas, e se a luta não fosse física? E se o inimigo atacasse a mente, usasse inocentes como armas e transformasse o campo de batalha em um massacre? Hoje, você vai assistir ao dia que tentaram executar Kaoru Hanayama. Este é o arco mais brutal de Baki Scarface. Depois do plano da família Hanayama falhar, ficava claro, o grão-mestre era uma ameaça muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Uma reunião de emergência era convocada. Em uma mansão isolada, o local era cercado por yakuzas armados, escutas espalhadas por todos os cantos, homens em estado máximo de alerta. A paz que reinava naquele submundo havia acabado. Um novo inimigo havia surgido. Ele não respeitava regras. A cena corta para o interior da mansão. Por uma pequena janelinha, Kaoru Hanayama entrava no local. Seu avô observava com atenção e dizia em tom sério: "Não quebre a portinha." Aquilo não era apenas uma entrada, era um ritual. Rico ou pobre, forte ou fraco, todos que entraram naquela sala deveriam se curvar da mesma forma. Humildade vinha antes de poder. Hanayama se esgueirava, mas a parede começava a rachar. Do lado de fora, Tanaka e Mitsuteru comentavam em voz baixa. Ali havia homens perigosos. Um deles era Naito, vencedor dos lutadores de queda de braço mais forte do país. O outro, um homem que causava calafrios, Tatsu, o imortal. Seu rosto era coberto de cicatrizes. Não tinha nariz, apenas marca da morte, que se recusou a levá-lo. Tanaka ainda apontava para outro homem. Aquele ali, se eu não estiver enganado, é Obu. Está prestes a se tornar o chefe de segurança daqui. A cena então corta para a sala do avô de Hanayama. A portinha estava destruída. O velho suspirava e dizia irritado: "Você quebrou, seu grande pateta." O tempo se passa. Do lado de fora, Kisaki questionava por que o chefe da segunda geração, o próprio Hanayama, havia partido sem dizer uma única palavra. A cidade então era mostrada. Prédios altos, pessoas andando apressadas, uma falsa normalidade. Em um restaurante simples, uma garçonete servia Hanayama. Ela se afastava rindo com uma amiga, claramente flertando com o Yakuza. Hanayama não reagia. Apagava o cigarro, silencioso, imóvel. A cena corta novamente para a cidade. O trânsito estava parado. Dentro de um carro luxuoso, Shimizu, um dos chefes da Yakuza, reclamava. Mais uma vez, o grupo Genou está causando problemas na cidade. Ele se lembrava do passado, de uma época em que aquilo quase se tornou uma guerra civil. A cena voltava para a frente do restaurante. E então, ele estava lá. O grão-mestre. Aquilo não era coincidência. Era um plano. Os dois se encontrariam ali, sozinhos, sem interferências. Anos atrás, o pai de Hanayama havia matado o antigo chefe do clã Genou. Agora, o segundo round estava prestes a começar. Dentro do restaurante, Hanayama tomava seu suco. As palavras de seu avô ecoavam em sua mente. Uma porta quebrada pode ser consertada, mas entes queridos mortos jamais voltarão. A guerra entre o grupo Fujiki e o grupo Genou deixou uma cicatriz profunda. Uma cicatriz que tinha um nome: vingança. E vingança não pode ser consertada nesta vida, nem na próxima. Alguém estava manipulando tudo aquilo. Aquilo não era mais uma pequena guerra entre clãs. Era o início de um massacre. O atual chefe do grupo Genou planejava esmagar e dominar toda a Yakuza. O grão-mestre caminhava até Hanayama, parava diante dele e dizia sorrindo: "Olá, bonitão." Hanayama se assustava por um instante. O homem então continuava: "Será que eu devo dizer que é um prazer te conhecer? Mas a verdade é que não precisamos de apresentações. Estou correto, Kaoru Hanayama?" Hanayama permanecia em silêncio. Começava a se levantar. O grão-mestre ria. "Isso é incrível. É como se você estivesse sempre pronto para explodir alguém com seus punhos." Mas então, seu tom mudava. "Tenho más notícias para você. Não posso ser derrotado aqui." Hanayama fechava o punho. "Sabe por quê?" perguntava o grão-mestre. "Se começarmos a lutar aqui, muitos inocentes vão morrer." Ele observava Hanayama com atenção. "Você hesitou. Você é gentil. Um cavaleiro." O narrador então diz: naquele momento, uma luta estava prestes a acontecer. O Yakuza mais forte, Kaoru Hanayama, estava disposto. Hanayama tirava os óculos. O grão-mestre continuava: "Você é uma espécie interessante. Tem potencial para se tornar o mais forte de todos, mas é gentil demais. Você não vence a qualquer custo."
rosto. Hanayama estalava o pescoço, depois os dedos. O homem seguia provocando. Você precisa estar pronto a qualquer hora e em qualquer lugar. Falta refinamento. Você chama isso de luta de verdade, mas ainda não superou suas paixões. Hanayama pisava firme. O grão-mestre ainda continuava. Amor, desejo, paixão. Você confunde tudo isso. Uma rixa e uma briga não são a mesma coisa. O sorriso de grão-mestre se tornava desprezível. Uma briga deve ser feita às escondidas. E você está aí, todo exposto. Hanayama apenas observava. Seu punho começava a brilhar como um diamante. Veio saltando. E então o soco vinha. Sem truques, sem fintas, sem hesitações. Isso não existia no vocabulário de Hanayama. O grão-mestre era lançado para longe. A parede do restaurante explodia. Ele atravessava a rua, colidia contra outra parede e caía. Silêncio. Pessoas na rua não entendiam o que havia acontecido. A peruca do chefe do clã Grinou estava caída no chão. Hanayama caminhava em sua direção. O grão-mestre perguntava, sorrindo mesmo ferido: você consegue ouvi-las? Hanayama não responde. As algemas, você consegue escutá-las? Hanayama, as algemas que te tornam assim e que te mantém fraco? O grão-mestre posicionava os dedos diante de Hanayama e dizia com frieza: a única coisa que você merece é perder. Ele sorri. Em uma luta letal, perder significa apenas uma coisa: Hanayama, morte. Entendeu? Seus dedos se moviam. Um estímulo elétrico percorria o sistema nervoso de Hanayama. Um choque invisível, direto no cérebro. Veja, continuava o grão-mestre, este estímulo agora está entrando no seu circuito neural e sendo acessado. Hanayama olhava ao redor e de repente ele tomava um susto. Caído, respiração pesada, levantando-se aos poucos. A hipnose era profunda. A voz de grão-mestre ecoava em sua mente. Não importa que tipo de diamante você seja, se não for lapidado, continuará sendo apenas uma pedra. Humanos são iguais, e suas habilidades também. Alguém chamava Hanayama. Kaoru era sua mãe. Sua mãe, falecida há 5 anos atrás. Num piscar de olhos, o deserto desaparecia. Agora Hanayama estava à beira de um prédio altíssimo. Seu corpo enorme já não existia mais. Era apenas uma criança. A voz então continuava. Estar à beira de um arranha-céu é assustador, não é? Mesmo que você nunca tenha passado por isso, seu cérebro sabe exatamente como sentir medo. A cena oscilava. O deserto voltava, mas a sensação de fragilidade permanecia. Isso acontece porque humanos possuem algo poderoso: a imaginação. O grão-mestre começava a explicar. Há muito tempo, houve um caso numa ambulância. Um paciente reclamava de frio intenso nas pernas. Pedia que o cobrisse, mas a verdade é que ele não tinha mais pernas. Mesmo assim, sentia frio, sentia dor. O cérebro humano pode enganar a si mesmo. Algo terrível, não é? E ao mesmo tempo, belo. Era exatamente isso que estava acontecendo com Hanayama. Ele via sua mãe, sentia-se pequeno, indefeso. 5 anos atrás, sua mãe morreu. Continuava o chefe do grupo Genou. Aposto que, quando a chuva cai, suas velhas feridas ainda doem. Eu só estou manipulando seus sensores neurais. E agora, você está preso aqui. Ele explicava com orgulho. Essa é uma habilidade conhecida desde a Pérsia, Índia e China. No Japão, chamamos isso de ninjutsu. Até hoje, ninguém foi capaz de quebrar essa técnica. O grão-mestre caminhava lentamente em direção a Kaoru Hanayama. Mas, não se engane, meu querido. Isso ainda é apenas uma técnica como qualquer outra. Na hipnose, a mãe de Hanayama se aproximava. Chegava perto de seu rosto. Na realidade, o grão-mestre saltava, sorria. Um homem conhecido por estar sempre pronto para explodir estava com a guarda baixa. A mãe, na ilusão, dava um simples peteleco. Na realidade, um soco em cheio chegava na cara de Hanayama. Hanayama era lançado para longe. Seu corpo colidia contra o chão, mas, rapidamente, ele se reposicionava. Ainda via sua mãe sorrindo. A cena cortava. Trânsito parado na cidade. Entre os carros, um homem caminhava calmamente. O chefe Shimizu sentia algo estranho. Aquele homem era Kunimatsu, o mestre do prisioneiro Yanagi. Um verdadeiro guru quando se trata de combate
combate e instruções. Dizia Shimizu, FBI, Forças Armadas, polícia, todos escoltavam esse homem. Momentos depois, ele chegava à mansão de Kunimatsu. Shimizu observava o local impressionado. Kunimatsu possuía os certificados internacionais mais importantes. A confiança depositada nele era absoluta. Shimizu então pensava, esse homem é um caçador de nível máximo. Kunimatsu sorri e diz, todos aqui nesta sala são assassinos. Se trabalharmos juntos, podemos fazer qualquer coisa. Ele gargalhava e uma maleta cheia de dinheiro era exibida. Todo ser humano quer uma vida melhor, dizia Kunimatsu. Mas matar alguém é algo que até um amador pode fazer. Shimizu então respondia, no fim, o que importa são os resultados. Cada caso é um caso, cada pessoa, uma pessoa. Apenas quem tem uma licença para matar consegue diferenciar isso. Kunimatsu adorava ouvir aquilo. Shimizu então colocava a mão dentro do kimono, lhe entregava uma foto. Era o grão-mestre. Esse é o alvo, dizia Shimizu. Isso não será um problema para você, correto? Kunimatsu analisava a foto em silêncio, depois sorria. É fácil subestimá-lo pela aparência. Aquela cabeça enorme parece uma melancia num bebê. Ambos gargalhavam, mas ele é antinatural. Do lado de fora da mansão, um yakuza aguardava Shimizu, falando ao telefone à sua frente. Homens trabalhavam numa obra. Uma lona começava a ser estendida. Quando ele percebia aquilo, era uma cortina improvisada. Já era tarde. Um homem armado surgia. Era o mesmo que estava com Kunimatsu. Os operários eram capangas. Aquilo era uma armadilha. O disparo ecoava. Dentro da mansão, Kunimatsu continuava. Você sabia que ele não tem dentes? Shimizu se assustava. Ele desenvolveu os músculos em um nível absurdo. Seus ossos atrofiaram. Ele não cresceu. Quando o corpo exala hormônios masculinos em excesso, o cabelo para de crescer. É por isso que ele é calvo. E Kunimatsu continuava dizendo, se uma pessoa comum tomasse as doses de hormônio que ele toma, ela morreria. Para equilibrar a explosão de testosterona, ele injeta hormônios femininos diretamente. Uma mistura grotesca, mas é assim que ele existe. Kunimatsu então ficava sério. Vocês cometeram um erro grave de cálculos. Acharam mesmo que esse monstro trabalhava sozinho? Não estamos jogando um joguinho aqui. Nós jogamos um jogo diferente. Brincamos com nossas presas. Uma ou duas vezes. Os policiais que pararam o trânsito eram nossos homens. Aquela aberração tem conexões mais profundas do que vocês imaginam. Políticos, autoridades. Se ele quisesse, poderia mudar o mundo inteiro. Kunimatsu sorri. Uma pessoa assim só pode ser chamada de uma coisa: grão-mestre. O assassino então surgia, apontando a arma diretamente para o chefe Shimizu. O olhar do yakuza se arregalava. Ele havia percebido tarde demais. Aquilo não era uma emboscada, era uma execução. O disparo ecoava. Outro aliado do avô de Hanayama caía. Agora, um dos pilares da máfia japonesa estava morto. A cena voltava para Hanayama, ainda preso na hipnose. Ele tentava se levantar. Seu corpo parecia pesado, sua mente confusa. O chefe do clã Genou caminhava até ele. Na ilusão, um simples peteleco era preparado. Na realidade, o grão-mestre avançava. Quando a imagem de sua mãe se aproximava, um soco. Hanayama era lançado para trás, voando pelo ar. Mas, no meio do voo, ele se virava, se reposicionava e algo mudava. A irritação começava a surgir. Hanayama avança contra a ilusão. E então, ele entendia. Isso é falso. O grão-mestre debochava, achando que tinha controle total. Mas aquele deboche não tinha fundamentos. Hanayama agarrava a ilusão, arremessava para o alto, fechava o punho. Os dentes rangiam. E então, um grito escapava de sua garganta. Aquilo não era raiva, era vontade pura. A personificação de quem jamais se curva. Uma hipnose não vai me vencer. A ilusão se desfazia. O soco que vinha a seguir não era para sua mãe, era para o inimigo. O punho de Hanayama atingia o chão com violência absurda. O solo rachava, mas o grão-mestre havia bloqueado. O punho de Hanayama exalava calor. Ele soprava sobre a mão. O chefe do clã Genou gritava de dor. Os olhos lacrimejavam. E antes que pudesse reagir, outro soco vinha. O grão-mestre escapava por pouco. Hanayama o perseguia. Outro golpe cortava o ar. Mas o grão-mestre bloqueava novamente. O inimigo colidia contra a parede e se reposicionava como se
nada tivesse acontecido. Hanayama avançava novamente. O grão-mestre então corria, não por medo, mas por diversão. Em meio aos civis, ele passava como uma sombra, segurava o pé de um rapaz, virava-se para Hanayama, arremessava o corpo contra ele. Hanayama desviava o corpo para não atingir o rapaz, mas o jovem caía de cabeça no chão. O crânio explodia contra o asfalto. A namorada gritava em choque. Hanayama preparava outro ataque, mas parava. Agora, a moça estava sendo estrangulada. Numa luta? Dizia o grão-mestre. Existem formas de comunicação. Essas formas te forçam a tomar decisões. Você precisa ler o ambiente, os sinais, as brechas. Só assim você vence. A aura de Hanayama começava a escapar de seu corpo. Ele observava aquela covardia. Você tem talento real para a luta, Hanayama. Continuava o inimigo. Mas só talento não mantém ninguém vivo. As pessoas ao seu redor não sobrevivem apenas com talento. Hanayama chutava, facilmente esquivado. Fácil demais. Debochava o grão-mestre. Com uma mão, ele apertava o pescoço da garota. Com a outra, puxava. O corpo caía morto. Hanayama encarava aquilo em silêncio. E então, outro alvo. Agora, um garotinho. Para onde quer que você olhe, dizia o chefe Genou, haverá vidas a serem perdidas. Você é um leão, Hanayama. Um leão andando pelo mundo. Mas um leão que se preocupa com os insetos sob seus pés. A criança chorava. Você quer salvá-los, não é? Acha que consegue? Hanayama falava firme. Então vai, tenta. O grão-mestre percebia. A postura havia mudado. Hanayama já não se importava mais com os arredores. Ele havia entendido. O chefe Genou sorria e soltava a criança. Exatamente isso. Essa é a atitude que eu queria ver. Agora você tem espaço para aprender. Eu vou te ensinar, aqui e agora, o que significa fazer parte de uma produção. Alguém observava Hanayama à distância. Assim então cortava. Kunimatsu correndo reclamando. Eu sou só um velho. Correr assim é cruel demais. Ele chegava em um banheiro. Um militar batia continência. Kunimatsu o repreendia. Não faça isso em público. O local era o ponto K. Ali, Hanayama era monitorado. Câmeras captavam cada movimento. O assassino de Shimizu e Kunimatsu observava Kaoru Hanayama. Todos aguardavam o momento ideal. Um rifle de alto calibre apontava para baixo. O alvo, Kaoru Hanayama, o Yakuza mais forte. Isso tudo é para agradar o grão-mestre, dizia Kunimatsu. A melhor forma de matar um inimigo é quando ele abaixa a guarda. Tudo aquilo custava uma fortuna, mas dinheiro não era o problema. O sinal vinha. O chefe do clã Genou guiava o braço. Querido, até mais. De longe, prédios eram mostrados. Vários disparos de vários pontos. Hanayama percebia tarde demais. Balas de alto calibre atravessavam seu corpo. Sangue jorrava. Mesmo assim, ele permanecia em pé. Como diria Miyamoto Musashi no futuro, seu corpo era um palácio de carne. Kunimatsu gargalhava. Ele já está morto. Mas o assassino de Shimizu mantinha a mira. Kaoru Hanayama. Ele observava. Esse homem é verdadeiramente incrível. Então, finaliza logo, dizia Kunimatsu. O assassino então respondia. Pela primeira vez numa missão, eu estou emocionado. Isso é respeito. O disparo final acontecia. Se o corpo não podia ser destruído, o cérebro seria o alvo. O tiro atingia a lateral da cabeça. Silêncio. A cena cortava para o avô de Hanayama saindo da mansão. Ele sentia algo estranho, olhava para trás. Então, a cena voltava para Hanayama. Mesmo baleado, ele ainda se mantinha de pé. O grão-mestre passava ao seu lado. O sangue escorria. A mão de Hanayama deslizava pelo corpo, próximo ao coração. O corpo colossal cedia. Ele caía de joelhos. O grão-mestre ajeitava o chapéu, mandava um beijo e partia. Um banho de sangue ficava para trás. Algum tempo depois, Kunimatsu e o assassino voltava para buscar o corpo, mas não encontrava nada. Seus homens estavam destruídos e Hanayama já não estava mais ali. Eles atiraram, planejaram, apostaram tudo. Para eles, Kaoru Hanayama já estava morto. Mas esqueceram de uma coisa: leões não caem. Mesmo quando sangram, mesmo quando o mundo inteiro conspira, Kaoru Hanayama não luta para vencer. Ele luta para existir. E enquanto seu coração bater, os inimigos jamais estarão em paz.